a fé em Cristo Jesus e a fé em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 1, versículo 4, nos diz: Ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Ao lermos isso, algo nos chama a atenção. Enquanto antes falava de Jesus Cristo, agora Paulo fala da fé em Cristo Jesus. Parece um detalhe, mas nada na palavra é por acaso. Paulo, aquele que encontrou Jesus no caminho para Damasco, teve sua fé moldada pela visão do Cristo transcendente, o Cristo glorificado, e não pelo homem de Nazaré, como os primeiros discípulos o conheceram. Para ele, a jornada começou com o Cristo ressurreto, aquele que venceu a morte e reina acima de todas as coisas. É o Cristo que se manifesta a Paulo com uma luz tão intensa que o cega e o transforma. Enquanto os 12 discípulos tinham uma fé em Jesus Cristo, a fé no Deus encarnado que andava e falava com eles, um relacionamento de proximidade e humanidade, Paulo conheceu o Cristo na glória, na dimensão do sobrenatural, do eterno. Ele não partiu da fé imatura, da fé que ainda precisa de provas e sinais, como a dos discípulos que estavam com Jesus, mas não compreendiam plenamente o que significava estar com o Filho de Deus. Lembre-se de Pedro, que andava com Jesus, mas carregava uma espada. Quando tentou proteger Jesus com ela, revelou que, embora estivesse ao lado do Cristo, não entendia a natureza do reino que ele anunciava. Jesus nunca precisou de espadas. Uma palavra sua poderia derrubar um exército inteiro. E Tomé, que mesmo depois da ressurreição, só creu quando viu e tocou as feridas de Jesus. Essa fé era ainda limitada e imatura. Era uma fé que dependia dos sentidos, que se apoiava no que era palpável, visível. Jesus lhes dizia repetidamente: homens de pouca fé. Eles estavam ali lado a lado com o Verbo encarnado, mas não podiam ver o Pai através dele. Queriam sinais, pediam provas, como vemos em João capítulo 14, quando Filipe pede: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus o repreende, pois, apesar de toda a convivência, eles ainda não estavam prontos para a profundidade da fé que viria. Jesus sabia que a hora chegaria. Ele anunciava que o Espírito Santo que estava com eles estaria neles. Esse é o ponto. Jesus prometia que haveria um momento em que a relação entre eles e o Pai não seria mais intermediada pela sua presença física. Eles não precisariam mais chamar Jesus para que as curas acontecessem. Agora, o próprio Espírito de Deus habitaria neles, para que se tornassem agentes da presença de Cristo na Terra. Paulo, então, representa o outro lado dessa jornada. Ele já começa sua caminhada de fé no Cristo transcendente, no Cristo Jesus. Ele parte de um nível de consciência onde o Cristo é tudo em todos, onde não há necessidade de ver ou tocar, pois a fé já é plena, completa, transformadora. Em Coríntios capítulo 5, versículo 16, ele afirma: assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Aqui, Paulo deixa claro que o Cristo que ele conhece agora não é apenas o Jesus de Nazaré, mas o Cristo Jesus, o Senhor que transcende a experiência humana, que nos leva a uma fé que não mais depende dos olhos físicos, mas vê com os olhos do Espírito. Essa é a fé que Jesus anunciou aos seus discípulos ao dizer em João, capítulo 14, versículo 12: aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores. Ele nos chama a sair de uma fé pequena, que depende do visível, para uma fé que move montanhas, que crê sem duvidar e toma posse do sobrenatural, como vemos em Marcos capítulo 11, versículo 23. Se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Essa é a fé que nos torna co-herdeiros, que nos permite ser Cristo na terra. A diferença entre fé em Jesus Cristo e fé em Cristo Jesus não é meramente semântica. Trata-se de um caminho de maturidade, de transformação, de revelação. A fé em Jesus Cristo era uma fé que ainda não conhecia plenamente o reino. Uma fé que não sabia o que pedir, como a de Pedro e Tomé. Já a fé em Cristo Jesus é aquela que experimenta o Cristo glorificado, que não mais depende de ver para crer, mas crê porque o Cristo habita em nós, como Paulo declara em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Essa é a fé que nos transforma em expressão viva do amor divino, nos conduzindo ao nível de consciência onde já não precisamos de provas, pois o Cristo, o Eterno, já está em nós, sendo em nós e por nós, em nele.